dia, tudo bem aí? Espero que sim. Quarta-feira, setembro. Pensou que não chegava? Chegou. Nós estamos entrando agora numa sequência de aulas de Brasil. Então nós terminamos ali com os Estados Unidos. No último momento nós vimos a permanência da questão racial. Deixei uns vídeos lá, espero que vocês tenham aproveitado sobre Luther King, Panteras Negras, etc. E agora vamos para uma sequência de aulas de Brasil. Segundo reinado, política, economia, trabalho, crise do escravismo, até a proclamação da República. Então, são várias aulas aí nessa sequência. A aula que nós estamos vendo é a aula 48, Política no Segundo Reinado, tá bom? E essa aula de Política no Segundo Reinado primeira coisa, Segundo Reinado, 1840, 1889. Então, um governo bastante extenso, tá? Então vamos relembrar rapidamente aqui. O Dom Pedro II sobe ao poder como? É isso aí. O golpe famoso, né? Golpe da maioridade. Os progressistas, que agora serão liberais, né? Os progressistas tomam essa iniciativa, antecipam a maioridade de Dom Pedro, que com um pouco mais de 14 anos vai dizer que aceita assumir o trono. Então nós temos aí o início. E vai até, obviamente, a proclamação da República. A partir daí, durante esse período do Segundo Reinado, são dois os partidos que vão disputar, vão ser rivais, inimigos eu acho que eles não vão ser, né? Mas que vão protagonizar essa vida política aí. Lá na regência tinha regressista, progressista, sei lá o quê. Quais são? Liberais e conservadores. Então, liberais e conservadores vão praticamente se revezar no poder. Em dois momentos dessa troca, acaba tendo uma revolta. Mas vamos ver já. Fora isso, revezamento. E muito desse revezamento se dá justamente por conta da figura do Dom Pedro, que soube fazer um pacto com as elites, soube controlar as rebeliões que estavam acontecendo, se colocou como neutro. Então você lembra que eu falei que o primeiro reinado e o período regencial era um período de formação do nosso Estado. Ia se definir qual é o Estado nacional que nós iríamos ter aqui no Brasil. E usei uma alegoria de um historiador chamado Ilmar Roloff, né? Que ele fala do governo da casa, o governo do Estado e a rua. Onde a rua é o medo, é o movimento, é o povo, são as revoltas. A casa é justamente onde fica essa elite agrária, que lá na regência estava diretamente no poder. E o Estado, obviamente, é quem está governando. Então, naquele momento, era a própria elite, agora é o Dom Pedro. Então, Dom Pedro vem para fazer aquilo que essa elite não conseguiu fazer. Principalmente, manter a segurança da casa. E essa elite percebeu, ou descobriu, ou acreditou, que só um governo forte, centralizado, uma monarquia, conseguiria fazer isso. Olha, sei, podia ser outras coisas aí, podia ser até república, mas que deu certo, deu. Tá bom? Só se você lembrar, por exemplo,
que ele entra em 1840, só para você ter uma ideia, né? De 1840 a 42, quem vai ficar com ele no poder é o Partido Liberal, porque foram eles que colocaram, deram essa ideia, que aprovaram essa emancipação, essa maioridade de Dom Pedro II. Então, vem com ele. Mas Dom Pedro sabia que parte desses liberais querem diminuir o poder do imperador, né? Então, 2 aninhos depois, 1842, eles são trocados. Dom Pedro tira o Partido Liberal e coloca lá o Partido Conservador. Então, até 44, conservador. De 44 a 48, liberais de novo. De 48 a 52, conservadores de novo. O que parece ser um complicador vai se mostrando para a elite uma ideia de que é melhor assim. Ele vai saber que ele vai retornar. Ele pode evitar com isso conflitos ou guerras, movimentos sociais, populares, revolta. Então esse revezamento acaba sendo favorável a Dom Pedro, vai ter um governo mais estável, e a essa elite vai diminuir aquele descontentamento e o perigo de revoltas. A partir de 53, 1853, ficou tão visível isso que eles fizeram aquele tal de gabinete ou Ministério da Conciliação, onde estavam lá os dois, né? Os membros dos dois partidos. Se tira os radicais de cada um, ficaram os dois lá junto. E mesmo que tivesse um probleminha ou outro aí, isso vai durar praticamente até a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai algumas coisas não aconteceram e Dom Pedro acaba interferindo de novo, mas porque ele precisava de pessoas com mais experiência e tal. Mas olha só, que tempo gigantesco aí, falando em política e de Brasil, de estabilidade. Né? Então esses foram o revezamento. Em 2 momentos, nós tivemos conflitos. Então, primeiro, em 1842, quando ele desfaz o gabinete liberal e coloca o conservador, os liberais não se revoltaram. Né? Os liberais de Minas Gerais e de São Paulo se revoltam. Vale destacar aqui, inclusive, a figura do Diogo Feijó. Tinha sido regente, ele está aqui nessa revolta, ele é liberal. Acaba sendo preso pelo Caxias, que naquela época devia ser barão. Mas é uma revolta elitista, dura pouca coisa e eles são logo presos. E depois tivemos uma revolta em 1848, de novo, quando se desfaz o gabinete liberal para entrar o conservador. Então, nos 2 casos, a revolta foi liberal. Em 1848, um grupo que vai ser chamado de Partido da Praia, na verdade é uma dissidência do Partido Liberal, né? Um grupo mais radical, inicia esse movimento, que vai ser chamado de Revolução Praieira, ou Revolta Praieira, já que tudo aqui é revolução. A Revolta Praieira, em 1848, vai até 1850, pelo menos, tá? É claro, ela tem uns diferenciais, né, dessa revolta aqui. Primeiro, Pernambuco, tá? Está acontecendo em Pernambuco. Pernambuco vivia uma crise, além das questões políticas, havia uma crise econômica lá. A crise econômica, entre outras coisas, tinha a ver com a propriedade da terra. Então, algumas famílias praticamente dominavam todas as terras, os latifundiários lá. Só que eles dominavam todas as terras, mas não produziam. Então, nem 10% daquilo que eles tinham de terra era produzido, era utilizado para a produção. Então, esse já vê o problema que é, tá? E como eles tinham
domínio político, isso aí era complicado. Tinha um ditado da época, eu tinha anotado aqui, uma dessas famílias chamava-se Cavalcante, né? Então o povo falava assim: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Então eles percebiam muito bem, por essa rima, né? Quem é que os explorava, por que a situação dele era ruim e tal. Então esses praieiros aqui vão iniciar essa revolta pela questão da terra, desmandos da elite, desmandos políticos da elite, questões sociais do povo. O movimento tinha uma cara liberal, na sua maior parte, né, liberal, mas também você encontra ali propostas próximas do socialismo, propostas socialistas dentro do socialismo utópico. Em 1848 é quando é lançado o Manifesto Comunista, do Karl Marx e Engels. Então ele tem uma repercussão, mas é óbvio que a assimilação ainda não é muito mais dos utópicos do que dos científicos, mas tem, inclusive quem fala inclusive em reforma agrária. Reforma agrária é o quê? É o meio de produção, né? Então, essa conquista, né? Tomar o meio de produção é uma proposta marxista. O fim do poder moderador, os liberais lá questionavam o poder moderador, aqui já estão falando em fim. Mais autonomia para as províncias, ou federalismo. Havia uma animosidade, né, com os comerciantes portugueses, então a expulsão dos portugueses, contra a concentração de riqueza e etc. Tá? Eles conseguem fazer inclusive um documento chamado Manifesto ao Mundo, isso em 1849. Então, por esse Manifesto ao Mundo e por essas reivindicações, você vai perceber que ele está ideologicamente ligado a outros movimentos. Você lembra qual? Ou quais? É isso aí. Aquelas revoltas ou revoluções que aconteceram na Europa em 1848. Primavera dos Povos. Então aqui aqueles ares de reivindicação, de mobilização chegaram aqui, também no Brasil. Tá? Mas ela é praticamente a última revolta significativa do Segundo Reinado. A partir daqui, Dom Pedro II vai gozar de uma relativa tranquilidade. Os partidos vão aprender como que esse revezamento pode ser benéfico para liberais e para conservadores. Senhor, mas se eles eram adversários? Pois é. Isso aqui só foi possível porque as diferenças entre liberais e conservadores não eram assim diferenças, tá bom? Eles praticamente faziam parte do mesmo contexto social. Eles tinham divergências em alguns aspectos e queriam o protagonismo disso. Mas não era incomum se falar, né, que nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, todos fariam isso aí, todos fariam do mesmo saco. A partir de 1870, algumas mudanças não vão acontecer. E a partir de 1870, os liberais vão aprofundar suas reivindicações, falando inclusive, parte deles inclusive, em acabar com o trabalho escravo, enquanto os conservadores não. Então daqui a pouco comento sobre isso. Então aí teremos mudanças significativas, tá? Mas por enquanto, tudo farinha do mesmo saco. E todos puxando o saco de Dom Pedro, desculpe a deselegância. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Então você vai ver aí, logo de cara ele fala assim, né? Eu tô falando aqui no modo geral, tá? Mas estou seguindo quase o esquema que está aqui. Quando ele fala dessas reformas políticas introduzidas por Dom Pedro, etc.,
pensa assim, por que Dom Pedro II conseguiu conquistar essa elite, conseguiu centralizar o poder e conseguiu dar tudo certo? Primeiro, uma coisa chamada pacificação. Quer dizer, aquilo que os regentes não faziam, ele fez. Ainda tínhamos a balaiada, ainda tínhamos a cabanagem e tínhamos a revolta dos farrapos. Então ele conseguiu, aliado com o exército, foi lá e pacificou. Sabemos que na baleada e na cabanagem a pacificação significou quase um genocídio, né? Chegou um absurdo. Né? Já na farroupilha, algo mais ali, a presença da elite, foi mais negociado o processo de encerramento. Né? Durante o conflito tivemos muitas mortes também. Mas no final foi negociado, acho que é o Tratado de Poncho Verde, né? Foi assinado aí. Então, a pacificação. Depois, a reativação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional que tinha desaparecido da regência do Araújo Lima, agora ela volta. E ele sabia que essa guarda tem toda uma ligação com os fazendeiros. Eles é que mandam praticamente nela. Então, com isso, ele vai dar a esses fazendeiros uma razoável autonomia para reprimir movimentos. Isso vai agradar também essa elite. Tá? Com isso, dando mais autonomia regional. Sem federalismo, mas autonomia. O que mais? O café, que vai ser motivo de aula na próxima aula, assunto da próxima aula. O café, ele vai equilibrar a economia, né? Reequilibrar a economia, ele salva praticamente o Brasil. E aí, se a economia está dando certo, as outras questões se resolvem de maneira um pouco mais fácil. Então, pacificação, essa aproximação com essa elite, esse pacto com a elite e o café, tá? Seriam os principais aí. E para dar um arremate, uma diferença com relação ao Dom Pedro I. Dom Pedro I teve muitos conflitos com a elite da época dele porque ele era muito autoritário, né? Do seu jeito, não sei o quê, tinha a Constituição, mas ele se colocava acima dela e tal. Tanto que teve que abdicar. O Dom Pedro II vai criar aqui um ar, uma aparência liberal. Professor, por que aparência liberal? Porque em 1847 vai criar um parlamentarismo. Mas nós já vimos um parlamentarismo às avessas. Né? Quer dizer, tem uma aparência parlamentar, mas no nosso parlamentarismo o rei reina e rei governa. Ele é chefe de Estado, ele é chefe de governo, ele é o cara que manda. Vou explicar já o parlamentarismo às avessas, mas por essas questões aqui é que o Dom Pedro II se fortalece e se consolida. Tá bom? Quer dizer, ele vai dar naquele jogo de casa, rua e Estado, ele vai conseguir reprimir a rua e manter a tranquilidade da casa, centralizando o governo do Estado. Beleza? Beleza. Bom, aí vem o parlamentarismo às avessas, ou ao contrário. No modelo parlamentarista tradicional, como é que funciona? Né? Pensa na Inglaterra. Né? O rei lá não pode escolher o primeiro-ministro que ele quiser. O primeiro-ministro ele vem justamente do partido que ganha a eleição. Ele nasce. No Brasil não importa quem ganha, quem escolhe. Aqui não era primeiro-ministro, a gente falava gabinete, né? Quem escolhe esse chefe de gabinete vai ser o Dom Pedro. Escolhe quem ele quiser. Então você vai entender que se no tradicional o rei não pode nomear o primeiro-ministro que ele quiser, tem que ser a partir da eleição, de quem vence a eleição, no Brasil o Dom Pedro podia. Por quê? Porque tinha o poder. Qual poder? Parabéns, poder moderador. Não vou nem repetir aqui, explicar o que é o poder moderador, que você sabe. O poder moderador, ele pode livremente escolher o primeiro-ministro. E se tiver um impasse entre o ministro e o
e o gabinete, né, ele pode convocar outra eleição. Simplesmente isso. Dissolve o parlamento, convoca outra eleição. Até o impasse aqui entre o gabinete e os parlamentares. Dissolve, convoca outra eleição. Ou simplesmente troca o ministro. Então, ele vem e resolve. Eu costumo falar que o Dom Pedro, aqui nesse caso, ele é o Batman, né? Ele é o Homem de Ferro. Ele vem sem conversa, vem, resolve e vai embora. Para não se desgastar, então ele aparece como um que é neutro, né? Nem liberal nem conservador, deixa as coisas rolar e só vem quando é necessário, resolve e vai embora. Olha só. Parlamentarismo às avessas. Ele pode dissolver e nomear ministérios, convocar novas eleições. Portanto, ao contrário aqui. Bom, isso aqui somado então à presença do poder moderador, aqui o Dom Pedro é o chefe dos dois aí. O poder legislativo está submetido ao poder executivo, o poder moderador, ao poder de Dom Pedro. As revoltas que ele está citando aqui, eu já as comentei, né? Eu acho que não precisamos de retomar. Revolução Praieira, caráter elitista no início, mas popular na maior parte dela. Liberais, socialistas, sim de poder moderador, federalismo, garantia de trabalho, expulsão dos portugueses, criticar a concentração de renda, extinção e tal. Então já acho que está claro aqui. E agora temos um fundo aqui de barulho, espero que ele esteja acabando aqui também, né? Aí nós temos o Gabinete da Conciliação em 1853. É lamentável, mas acontece. São os fundos musicais, tá bom? Esse Gabinete da Conciliação, quem que era o presidente dele, né? Um cara chamado, eu anotei, Honório Ernesto Carneiro Leão. Lembra que eu brinquei ano passado? Cara, o Gabinete da Conciliação só pode ser. O cara é Carneiro e Leão, você quer mais conciliação do que isso? Então, se ele conciliou o Leão e o Carneiro, vai ser muito fácil conciliar liberais e conservadores, que são praticamente do mesmo canto, do mesmo lugar, tá bom? Isso vai durar até 1868, 1870, já falei, por conta de problemas a partir da Guerra do Paraguai e da necessidade de políticos mais experientes, né? Só isso. Tem mais alguma coisa? Vamos ver se tem alguns detalhes aqui que eu acho que poderíamos acrescentar. Esse barulhinho aqui, gente, que veio lá da rua, me tirou um pouco da concentração. Mas eu acho que é só isso, tá? Vamos ver aqui. Só isso. Temos duas perguntas para responder aqui. Página 347. Então você entendeu aqui, né? Liberais e conservadores, parlamentarismo às avessas, poder moderador, gabinete da conciliação. É isso que você tem que saber. Primeira pergunta, de um texto de Zé Murilo de Carvalho. O poder moderador era um resíduo absolutista enxertado na Constituição Liberal de 1824. Dava ao chefe de Estado várias atribuições, sendo a principal delas nomear e demitir livremente os ministros. O imperador era chefe do Estado e, ao mesmo tempo, chefe do Executivo. Era mais um presidente de república do que um rei constitucional. Aí vem a pergunta, tá bom? O texto anterior faz uma análise política do poder moderador. Um dispositivo da Constituição de 1824, amplamente utilizado no segundo reinado. O arranjo político instaurado pelo imperador a partir de 1840, o que ele fez?
consolidou a tradição absolutista? Não, nem porque tínhamos uma tradição absolutista aqui. Permitiu a instalação de um regime parlamentar genuíno? Não, às avessas aqui. Estruturou um regime republicano? Também não, Dom Pedro governou e muito. Estabeleceu um excesso de centralismo político mascarado por uma fachada liberal. Lembra que eu falei liberalismo de fachada? É esse mesmo. D de dado. Suportou a criação de uma democracia participativa? Não. Então, D é a correta. A segunda tem um texto de José de Alencar, cara, olha. Conciliação. É verdade que essa palavra resumia toda a situação e não era senão o eco mais ou menos remoto do pensamento de todos os homens da política. A frase do escritor José de Alencar, alusiva ao Gabinete da Conciliação, organizado por Honório Hermeto Carneiro Leão, lembra do Leão, Marquês do Paraná, pode ser relacionada. Tentativa de construir um Estado segundo os interesses da população? Acho que nunca, hein? Bom, no Brasil só depois da ditadura, talvez, né? B. As intensas disputas políticas, no meu caso, já falei que eles eram tudo, né? Há um pacto entre as classes políticas e o imperador que trouxe estabilidade. Pode ser, né? Aquele acordo que eu falei dele com as elites, podemos chamar de um pacto, e que trouxe certa tranquilidade. Então essa também, acho que deve ser essa, né? Vamos ver a D? Debates entre as bancadas políticas mais populares, nem tínhamos bancadas políticas mais populares, até 3 bambam aqui, porque não tinha mesmo, né? A pacificação política estabelecida pelo imperador aos grupos rebelados nas agitações políticas da época. Aí já não, né? Em 1853 nós não temos essa rebeldia toda. Isso foi lá na época da regência, e sobrou um pouco no começo do governo Dom Pedro II, não em 1850. Então, C de Covid, de novo. Parabéns, Código Comercial e tal. Até daqui a pouco.